Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a legislação, a revisão do Estatuto do Desarmamento. Então, estamos chegando ao final, agora uma revisão mesmo, um pacote rápido e prático. Quadro comparativo: de porte portátil e não portátil. De porte, dimensão e peso reduzidos, disparada com apenas uma das mãos, exemplo, pistola, revólver. Portátil, pode ser transportada por um indivíduo, mas exige as duas mãos para o disparo eficiente. Não cabe em coldre. Não portátil, é pesada, grande, precisa de um veículo ou de mais de uma pessoa para o transporte. Classificação de armas de fogo por funcionamento: repetição, semiautomática e automática. Repetição: ação manual do atirador necessária após cada tiro. Semiautomática: um tiro para cada vez que o gatilho é pressionado. Automática: disparos contínuos enquanto o gatilho estiver pressionado. Pessoas, atividades e entidades regulamentadas: atirador desportivo, caçador excepcional, caçador de subsistência, colecionador, armeiro, instrutor de armamento e tiro e entidade de tiro desportivo. Definição resumida: atirador, pessoa física registrada no Exército que pratica tiro com modalidade esportiva de formação e rendimento. Qual é o objetivo? Praticar o esporte do tiro, participando de treinamentos e competições. Caçador excepcional, pessoa física registrada no Exército para realizar o controle de fauna exógena. Invasora, exemplo, javali. Manejo de espécies que causam danos à agricultura ou ao meio ambiente. Caçador de subsistência, pessoa física registrada na Polícia Federal residente em área rural que realiza a caça para garantir a subsistência familiar de povos indígenas e comunidades tradicionais. Qual é o objetivo? Prover recursos alimentares indispensáveis à sobrevivência desses grupos específicos. Colecionador: pessoa física ou jurídica registrada no Exército que reúne e mantém armas para preservar o seu valor histórico. Objetivo: preservação do patrimônio histórico nacional ou estrangeiro, com vedação à realização de tiro e à compra de munição, exceto em eventos autorizados. Armeiro: profissional habilitado e registrado na Polícia Federal para consertar e realizar manutenção em armas de fogo. Qual que é o objetivo? Prestar serviço técnico especializado de reparo em armamentos. Instrutor de armamento e tiro, profissional habilitado e registrado na Polícia Federal para ministrar cursos e aplicar testes de capacidade técnica. Qual é o objetivo principal? Capacitar e avaliar tecnicamente cidadãos que desejam manusear armas de fogo. Entidade de tiro desportivo: clubes, associações, federações que promovem a prática e instrução de tiro desportivo. Qual o objetivo? Oferecer local seguro e regulamentado para a prática do esporte. Diferença entre posse e porte de arma de fogo. Conceito: posse de arma de fogo. O que significa na prática? Refere-se ao direito de manter a arma exclusivamente no interior da sua residência ou no seu local de trabalho, desde que seja o proprietário ou responsável legal desse local. A arma não pode, em hipótese alguma, sair desses locais delimitados. É autorização para ter a arma em um local fixo e seguro. Porte de arma de fogo. Refere-se a uma autorização para andar com arma de fogo fora de casa ou do local de trabalho, ou seja, carregá-la consigo em locais públicos. O porte é uma autorização excepcional concedida a poucas categorias profissionais ou a cidadãos que comprovem a extrema necessidade e permitem a circulação com arma de fogo somente de forma discreta, ou seja, velada. Categoria, órgão de registro e finalidade principal: atirador desportivo. Comando do Exército é o órgão de registro, prática habitual do tiro como modalidade de desporto. Caçador excepcional, comando do Exército, controle de fauna exógena invasora, exemplo, javalis para proteção de lavouras e rebanho. Caçador de subsistência, Polícia Federal, promover recursos alimentares indispensáveis à sobrevivência de povos indígenas e comunidades tradicionais. Colecionador,
órgão de registro, comando do Exército, reunir e manter armas de munições de valor histórico, vedado o tiro, salvo exceções autorizadas. O que nós temos aqui de importante é o seguinte: vejam que o CAC, caçador, atirador e colecionador, estão vinculados o órgão de registro ao comando do Exército, mas o órgão de controle e fiscalização é o SINARME. Com a nova regulamentação, nós temos a competência da Polícia Federal ampliada e assim diminui a competência do comando do Exército. O registro é feito lá, principalmente em razão das armas de uso restrito. Mas nós devemos observar o seguinte, que as armas de fogo, do modo geral, elas são registradas junto ao comando do Exército, ao SIGMA, porém são controladas e fiscalizadas pelo Exército, pela Polícia Federal através do SINARME. Então, sistemas de controle, SINARME versus SIGMA. A banca OCP costuma cobrar as competências e a vinculação de cada sistema. É vital saber que o SINARME, Sistema Nacional de Armas e Munições, é instituído no âmbito da Polícia Federal e tem circunscrição em todo o território nacional. Por sua vez, o SINARME compete a este identificar características e propriedade de armas via cadastro, cadastrar armas produzidas, vendidas no país, autorizações de porte expedidas pela Polícia Federal, apreensões e armeiros. O SIGMA controla as armas das Forças Armadas, Polícias Militares, Corpos de Bombeiro e as armas de uso restrito. Ponto de atenção do decreto: reforça a necessidade da interoperabilidade e compartilhamento de informações entre o SIGMA e o SINARME. O SINARME, Sistema Nacional de Armas, vinculado à Polícia Federal, controla armas de fogo de uso permitido, armas civis, da GMs. Então tem que manter o cadastro geral integrado e permanente, informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, manter os seus cadastros atualizados em articulação com o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, o SINESP. Então veja que esse final aqui é perigoso enrolar o candidato na hora da prova. O SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, vinculado ao Exército, controla armas de uso restrito das Forças Armadas e de CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. As armas de fogo das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiro Militares dos Estados e do Distrito Federal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, bem como os demais que constem dos seus registros próprios, serão cadastrados no SIGMA. Então veja bem, as guardas municipais e algumas outras organizações mantêm seu registro próprio. Elas são cadastradas no SIGMA, mas são fiscalizadas pela Polícia Federal, pelo SINARME. A transferência de arma de fogo particular cadastrada no SIGMA será autorizada pelo órgão da Força Armada, da Força Auxiliar ou do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República que houver realizado o seu registro observado o quantitativo estabelecido nesse decreto ou em norma complementar. A Força Armada, a Força Auxiliar ou o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República deverá providenciar a atualização dos dados cadastrais do SIGMA quando autorizar a transferência de armas de fogo. Finalidades e competências. SINARME, Polícia Federal, mantém o cadastro geral de armas de fogo e civis, autorizações de porte, transferências, ocorrências, roubos, furto, armeiros, produtores, comerciantes. Compete à Polícia Federal definir as quantidades de armas e munições que podem ser adquiridas por pessoas vinculadas ao SINARME, além de normatizar procedimentos de registro, porte e fiscalização. Por sua vez, o SIGMA, Comando do Exército, cadastra as armas das Forças Armadas, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e do Gabinete de Segurança Institucional. Continua responsável pela classificação técnica dos produtos controlados. A diferença, a classificação de armas, munições e acessórios. Categoria: uso permitido, uso restrito, uso proibido. A descrição e critérios. Uso permitido: armas de porte curtas, semiautomáticas ou de repetição com energia de até 407 joules, ou seja, 300 libras-pés.
Armas portáteis longas, almazraiada, de repetição com energia de até 1620 joules, ou seja, 1600 libras-pés. Armas portáteis longas, alma-raiada, semiautomáticas de calibre nominal igual ou inferior ao 22 LR. Armas portáteis longas, alma lisa, de repetição de calibre 12 ou inferior. Uso restrito. Armas de fogo curtas com energia superior elementar a 407 joules. Se a arma de uso permitido até 407, superior a 407 é restrito. Armas portáteis longas, alma raiada com energia superior a 1620 joules. Exatamente similar. Se o uso permitido é até 1620, superior a isso será de uso restrito. E as armas portáteis longas de alma lisa de calibre superior a 12 ou semiautomáticas de qualquer calibre. Armas automáticas independente do calibre e armas não portáteis. Uso proibido. Armas de fogo classificadas como proibida em tratados internacionais, armas dissimuladas como aparência de objetos inofensivos, brinquedos e réplicas que possam ser confundidas com armas de fogo, com exceção para instrução e coleção e munições incendiárias ou químicas. Requisitos gerais para a defesa pessoal. Idade mínima 25 anos, efetiva necessidade, a comprovação não é presumida e deve demonstrar fatos e circunstâncias concretas que justifiquem o pedido como riscos potenciais à vida ou integridade física. Idoneidade e comprovação via certidões negativas das justiças federal, estadual, militar e eleitoral dos locais dos últimos 5 anos de domicílio. Capacidade técnica e aptidão psicológica. Comprovação por meio de laudos de instrutor e psicólogo credenciados pela Polícia Federal. Local seguro, declaração de que possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Limites. A aquisição de até 2 armas de fogo de uso permitido para defesa pessoal e até 50 munições por arma de fogo. Macete para memorização. Requisito para comprar arma. Cita. Comprovar a idoneidade, certidões negativas, intensidade da necessidade, declarar efetiva necessidade, técnica, capacidade técnica, aptidão psicológica. Idade mínima 25 anos é regra geral, exceção integrantes das forças de segurança, incluindo os GMs. Para a comprovação da idoneidade serão apresentadas certidões negativas específicas referentes aos locais de domicílio dos últimos 5 anos do interessado, em que constem os seguintes registros: ações penais com sentença condenatória transitada em julgado, execuções penais e procedimentos investigatórios e processos criminais em trâmite. Do porte de arma de fogo para defesa pessoal. O porte de arma de fogo de uso permitido vinculado à prévia expedição do CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, e ao cadastro nas plataformas de gerenciamento de armas do SINARM, Sistema Nacional de Armas e Munições, será expedido pela Polícia Federal no território nacional em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos. O porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma e conterá os seguintes dados: abrangência territorial, eficácia temporal, característica da arma, números do cadastro da arma no SINARM, identificação do proprietário da arma e assinatura, cargo e função da autoridade concedente. Porte de arma de fogo funcional a integrantes das guardas municipais. Historicamente, a Lei 10.826 de 2003 impunha limites de população para o porte de arma. Cuidado, isso caiu. Dica de prova. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o porte de arma para guardas municipais deve ser concedido independentemente do número de habitantes do município. Como Curitiba é uma capital, o porte é pleno, em serviço e fora dele, mas a banca pode cobrar a tese de que o critério populacional é inconstitucional. O diferencial para guardas municipais, o porte funcional. Este é o tema para a guarda municipal, porte funcional. A probabilidade de cair para a GM de concurso é muito grande, então porte de arma de fogo funcional é autorização para fins de defesa pessoal concedida pela Polícia Federal ou pelo próprio órgão de vinculação quando a lei assegura esse direito à categoria profissional. Jurisprudência do STF, importante.
Embora a lei mencione limites populacionais para o porte de GMs, o STF decidiu pela inconstitucionalidade dessas travas. O porte para guardas municipais é garantido independentemente do número de habitantes no município. A formação de guardas municipais poderá ocorrer em estabelecimento de ensino de atividade policial, órgão municipal para formação e treinamento, aperfeiçoamento de integrantes da Guarda Municipal, órgão de formação criado e mantido por municípios consorciados para treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal ou órgão estadual centralizado e conveniado a seus municípios para formação e aperfeiçoamento de guardas municipais, no qual seja assegurada a participação dos municípios conveniados no órgão, no conselho gestor. O porte de arma de fogo das guardas municipais será concedido somente mediante comprovação de treinamento técnico de, no mínimo, 60 horas para arma de fogo de repetição, na hipótese de a instituição possuir esse tipo de armamento em sua dotação, e 100 horas para arma de fogo semiautomática e 60 horas para arma de fogo automática, na hipótese da instituição possuir esse tipo de armamento em sua dotação. O treinamento destinará no mínimo 65% da sua carga horária ao conteúdo prático. O curso de formação dos profissionais das guardas municipais conterá técnicas de tiro defensivo e de defesa pessoal. Os profissionais da guarda municipal com porte de armas serão submetidos a estágio de qualificação profissional de no mínimo 80 horas anuais. A Polícia Federal somente poderá conceder o porte de arma de fogo às guardas municipais dos municípios que tenham o quê? Instituído corregedoria própria independente para apuração de infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes da Guarda Municipal. Corregedoria é órgão de controle interno. Ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente com competência para fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades desenvolvidas pelos integrantes da Guarda Municipal. É um órgão de controle externo. Então, o certificado de registro de arma de fogo e a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido poderão ser suspensos administrativamente e cautelarmente a qualquer tempo por ato fundamentado da autoridade competente em razão de sinais exteriores da perda da aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo. Nessa hipótese, haverá imediata apreensão administrativa da arma de fogo, dos acessórios e da munição, independentemente da existência de laudo de aptidão psicológico válido. E o interessado, caso tenha interesse em recorrer da decisão, deverá o quê? Submeter-se previamente às suas expensas a exame perante junta composta por 3 psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Crimes e espécie. Crimes: omissão de cautela, artigo 13, deixar menor ou deficiente mental pegar arma de fogo. Único crime culposo da lei. Detalhe: equipara-se esse crime o gerente de instituição de segurança privada que deixar de comunicar no prazo máximo de 24 horas furto, roubo, extravio de armamento e materiais controlados. Disparo de arma, artigo 15. O disparo deve ser em lugar habitado ou via pública. Se o disparo for para cometer outro crime, exemplo, matar, o disparo é absorvido. Aqui outro detalhe. Caçador de subsistência, ele tem que estar dentro da sua propriedade, do seu limite territorial. Se ele efetuar o disparo fora desse limite, equipara-se esse tipo de crime. O disparo, nesse caso de arma de fogo, vai equiparar para ele também. Numeração raspada, equipara-se ao uso restrito. Mesmo se a arma for de uso permitido, se estiver raspada, a pena será maior. Tabela de penas e crimes hediondos. Crime hediondo. Atualmente, apenas o porte e posse de arma de fogo de uso proibido é hediondo. O de uso restrito deixou de ser hediondo em algumas interpretações, mas para a OCP, foque na literalidade. Uso proibido, hediondo. Comércio ilegal e tráfico internacional, hediondos. Dicas e macetes para a prova. Munição e calibre. Aquisição de munição só pode ser feita no calibre correspondente às armas registradas. Mais um. Transferência. A comercialização entre pessoas físicas exige autorização prévia do SINARME. Prazo de resposta. A autorização de compra deve ser concedida ou recusada em até
em até 30 dias úteis. Então prestem bem atenção. Uso restrito versus permitido. Armas de uso permitido são cadastradas no Sinarme e armas de fogo de uso restrito são registradas no Comando do Exército, mas são muitas delas fiscalizadas também pelo Sinarme. Principais conclusões: restrição à aquisição. A aquisição de armas para defesa pessoal foi limitada a 2 armas de uso permitido, com um máximo de 50 munições por arma ao ano. A comprovação da efetiva necessidade deixa de ser presumida e exige a demonstração de fatos e circunstâncias concretas de risco. Principais conclusões: novos limites para CACs. Foram estabelecidos novos e rigorosos limites para atiradores desportivos, divididos em 3 níveis com restrições progressivas na quantidade e no tipo de armas e munições que podem ser adquiridas. A progressão entre níveis exige tempo e comprovação de habitualidade. Principais conclusões nesse sentido: centralização na Polícia Federal. O decreto inicia um processo de migração de competências do Comando do Exército para a Polícia Federal, especialmente no que tange ao controle e fiscalização das atividades de caçadores excepcionais, atiradores desportivos e colecionadores, os CACs. A integração entre os sistemas Sinarme, PF e Sigma Exército é reforçada. Regras rígidas para clubes de tiro. As entidades de tiro desportivo enfrentam novas exigências de segurança pública, incluindo uma distância mínima de 1 km de estabelecimentos de ensino, horário de funcionamento restrito e a implementação de um plano de segurança detalhado com prazos para adequação. Restrições ao porte de trânsito e porte velado. O porte de trânsito para CACs é reafirmado como uma autorização para transporte da arma desmuniciada em trajeto pré-estabelecido. O porte para defesa pessoal veda explicitamente a condução ostensiva e o ingresso em locais com aglomeração de pessoas. Validade e renovação do CRAF. O decreto estabelece diferentes prazos de validade para o CRAF. CACs 3 anos, posse para defesa pessoal ou caça de subsistência 5 anos, empresa de segurança privada 5 anos, integrantes de instituições de segurança ativa, prazo indeterminado. E aqui entra um detalhe: a Guarda Municipal é prazo de 10 anos. A renovação do CRAF antes do vencimento notifica o proprietário para entregar a arma, transferi-la ou renovar o registro no prazo de 60 dias, sob pena de apreensão e possíveis sanções penais. A cassação do CRAF pode ocorrer a qualquer momento caso o titular perca alguns dos requisitos exigidos, tais como a idoneidade. Tiro desportivo. Níveis de atiradores. Os atiradores desportivos são classificados em 3 níveis com requisitos de habitualidade e limites de aquisição distintos. A progressão entre os níveis requer a permanência mínima de 12 meses em cada um. Então, nível 1, 8 treinamentos ou competição por 1 ano. Nível 2, 12 treinamentos e competições, 2 de âmbito estadual, regional ou nacional por ano. Nível 3, 20 treinamentos e 6 competições, 2 de âmbito nacional e internacional por ano. Atirador de alto rendimento. Foi criada uma nova subcategoria para atletas que cumprem calendário de competições e atingem classificação mínima em ranking nacional. Estes possuem prerrogativas como aquisição de até 8 armas de uso restrito e um quantitativo de munição, 20% superior ao nível 3. Caça excepcional. A atividade destina-se exclusivamente ao controle de fauna invasora e depende de autorização do Comando do Exército mediante apresentação de documento do IBAMA. Os limites são armas até 6 armas de fogo, das quais 2 podem ser de uso restrito. Munições até 500 munições por arma por ano. Colecionamento. Idade mínima 25 anos. Proibições. É vedado o colecionamento de armas automáticas ou longas semiautomáticas de uso restrito com menos de 70 anos de fabricação, armas em uso nas Forças Armadas e armas químicas, biológicas, nucleares ou com silenciador supressor. Limites. Permite-se a posse de uma arma de cada tipo, marca, modelo, variante, calibre e procedência. Munições devem ser inertes. Novas regras para entidades de tiro desportivo.
O artigo 38 impõe um conjunto de regras rigorosos para a concessão de certificados de registro CR e para a fiscalização de clubes e associações de tiro. Distanciamento deve estar localizado a uma distância superior a 1 km desse estabelecimento de ensino, público ou privado. Horário de funcionamento das 6 às 22. Entidades que não se adequarem à regra de distância terão horários ainda mais restritos. Plano de segurança e exigência de um plano de segurança abrangente contendo análise de risco, vídeo monitoramento, controle de acesso biométrico, medidas contra roubos e furtos e proteção contra transfixação de projéteis. Prazo de adequação. As entidades existentes têm 18 meses para adequar a regra de distância e até 31 de março de 2025 para outras exigências de segurança, ou seja, já venceram todos esses prazos. Proibição de tiro recreativo. Fica proibida a prática de tiro recreativo por pessoa não registrada como atirador desportivo. Regulamento do porte de arma de fogo. O decreto detalha as diferentes modalidades do porte de arma, reforçando suas limitações. Porte para defesa pessoal é de caráter excepcional, concedido pela Polícia Federal. O titular não pode conduzir a arma de forma ostensiva nem adentrar locais públicos com aglomeração de pessoas, igrejas, escolas, estádios, etc. O porte em estado de embriaguez ou sob efeito de droga acarreta cassação imediata. Porte de trânsito, CACs, autoriza por meio de guia de tráfego o transporte da arma desmuniciada com a munição acondicionada separadamente em trajeto pré-estabelecido e por período determinado para fins da atividade declarada, treinamento e competição. Não se confunde com porte para defesa pessoal. Porte funcional, concedido em razão do desempenho de funções institucionais para categorias como militares, policiais, guardas municipais e outros agentes públicos. O decreto estabelece que o porte para diversas categorias, como auditores e agentes de trânsito, se destina exclusivamente à defesa pessoal, vedado o porte ostensivo. Disposições finais transitórias e relevantes. Restrições em período eleitoral. Fica proibido o transporte de armas e munições por CACs no dia das eleições e nas 24 horas que antecedem e o sucedem. As entidades de tiro também ficam proibidas de funcionar neste período. E assim chegamos ao final da revisão sobre o Estatuto do Desarmamento. Bons estudos a todos. Um forte abraço.